Olá pessoal, estamos de volta com o Sudoeste no ar, um podcast do Portal do Sudoeste, aqui direto dos estúdios da Agência 7. Hoje, quem vos fala, apresenta este programa, sou eu, Adelson Meira, a titular do programa de férias. Estou aqui para substituir a missão de entrevistar um dos maiores prefeitos do Sudoeste baiano, Paulo de Reis. Boa noite, Paulo. Boa noite, Adelson. É um prazer estar aqui de novo. Aquele podcast foi muito importante para que o povo tivesse conhecimento tanto do meu trabalho dos outros municípios, como também o povo de Caetano ficou muito satisfeito com a minha entrevista e tenho certeza que hoje não será diferente com o que a gente vai explanar aqui. Paulo, sem perder tempo, sem delongas, vamos falar sobre eleições municipais. Paulo de Reis, mais uma vitória. Agora, fazendo o seu sucessor, Eda Justino. Adelson, o povo de Caetanos, eu sinto aqui hoje muito leve, muito tranquilo, por ter conseguido, pela primeira vez na história do município de Caetanos, um prefeito fazer o sucessor. Graças a uma equipe, a um grupo novo, que coloquei à frente da prefeitura juntamente comigo, e que nós construímos uma campanha vitoriosa, baseada no trabalho, no comprometimento e com propostas claras que a sociedade viu no projeto político da gente, que era possível e é possível se realizar aquilo que nós colocamos num plano de governo. Então a gente hoje tem essa vitória de Edas e desse grupo, em que o povo de 9 vereadores nos elegeu 7. Tem ainda aí a possibilidade de ser 11, então nós teremos feito 8, mostrando assim o quanto aprova o trabalho da gente e reconhece o que a gente fez durante esse tempo. A que você atribui essa vitória? Essa vitória, não existe vitória de um homem só, é a vitória de uma equipe. Essa equipe são os secretários, os funcionários, essa equipe foi a coordenação de campanha, foram os vereadores eleitos, os candidatos que também foram importantíssimos, foram os nossos deputados que investiram muito para que nós conseguíssemos realizar um trabalho diferenciado, e foi todo um conjunto que nos fortaleceu para que quando nós chegássemos à eleição tivéssemos o bom argumento de pedir o voto ao cidadão, provando que nós tínhamos feito um trabalho e que Edas é a continuidade desse trabalho, mostrando assim em entrevista que ele deu nos programas de governo, o quanto ela é preparada e capaz de dar continuidade a esse trabalho. Quais foram as obras, Paulo? Fala pra gente um pouco, cita pra gente algumas das obras que tiveram impacto nessas eleições municipais de Caetanos. Principalmente água. A nossa zona rural é muito extensa e tem uma carência de água muito grande. Eu já falei isso aqui uma vez e volto a repetir o quanto foram importantes as barragens que nós construímos. Fiz projeto de 13, vou conseguir fazer 10 no meu mandato. Poços artesianos. Na sede tivemos o cuidado de fazer muito calçamento. A Praça do Mercado foi algo importantíssimo e que deu um diferencial e uma comodidade para os feirantes e para se fazer festa. O estádio municipal, que foi de uma importância enorme para a nossa juventude. A questão do esporte, que até então, antes do antigo secretário, era uma coisa apagada, que a partir do trabalho que nós fizemos em conjunto com o Adriano, com coisa pouca, simples, a questão da atenção, do cuidado, de estar dando ali suporte aos torneios que tem na zona rural e fazendo também campeonatos no Estádio Novo, fez toda uma diferença. Temos aí a escola nova, o colégio novo que foi feito para o município, através do nosso grande governador, que não foi inaugurado ainda porque estamos esperando que seja feito o calçamento em frente ao fundo do colégio, que não veio pelo município, já está licitado, estamos esperando o governo do estado fazer. E a gente fez um trabalho formiguinha, aquele trabalho sério, contínuo, que fez toda uma diferença para que nós conseguíssemos a realização dessa eleição tão importante. Não enfrentamos pouca gente, vários ex-prefeitos, inclusive o meu vice, na última hora, por alguns entendimentos que nós não tivemos briga nenhuma, acabou indo para a oposição. Enfrentamos vários ex-vereadores, ex-secretários, enfim, mas a população viu o quanto a gente se esforçou e tem esforçado e tem mudado a cara de Caetanos e o quanto isso é importante
dar continuidade a esse trabalho através de Eda Justino e desse grupo que tem dado certo e mudado a cara do município. Nós sabíamos que as obras, como você citou, o colégio, o estádio, as obras de pavimentação, as passagens molhadas, as pontes, né, inclusive a ponte ali na entrada da cidade, mudaram a história de Caetanos. Nós sabíamos disso. Mas para se consolidar como o maior líder político não é necessário só obras, mas sim votos. Você hoje se considera o maior político da história de Caetanos? Eu não posso dizer isso, porque os resultados por si dizem. Consegui me eleger, fui eleito, reeleito, consegui fazer o sucessor. Isso, para os políticos de Caetano, eu particularmente tenho um marco. Mudei essa realidade, que ninguém nunca tinha conseguido fazer. Verdade. Tenho um pé no chão, costumo dizer que cada político é uma realidade. E se a gente consegue fazer isso, não é só porque a gente trabalhou, porque o trabalho é fundamental. É ele que abre a porta da casa do cidadão para que você tenha o argumento de pedir o voto. Mas existe uma coisa exclusiva e única sua, que é o seu tratamento, que é a forma de você lidar com os políticos e com a população. E isso é um cuidado que eu tenho muito grande, de saber atender, respeitar, dialogar com os cidadãos comuns que não participam da política diretamente, como também com os políticos. Posso dizer com muita tranquilidade que em Caetanos não tem um homem ou uma mulher ao qual eu não posso estender a mão para dar um bom dia ou uma boa noite, enfim, o saudar. Não tenho inimigos, tenho adversários e procuro, da melhor forma possível, conviver bem com todos, que é mais que a minha obrigação quanto cidadão e quanto político. Então, dizer que sou maior seria muita arrogância ou prepotência da minha parte. Recordes nasceram para ser batidos, mas até a presente data posso dizer que consegui feitos, tanto na parte administrativa como na parte eleitoral, que nenhum outro conseguiu. Nisso posso dizer que sou um homem muito privilegiado, porque consegui construir um grupo de pessoas novas que me ajudaram a construir um trabalho em que me deu essa facilidade para que nós conseguíssemos essa sucessão que foi tão importante para o meu legado político e para o município de Caetanos. Paulo, você fala sobre o legado político, falou sobre obras, falou sobre a vitória nas urnas. Mas fala pra gente um pouco sobre a situação que você vai entregar à Prefeitura Municipal de Caetanos para o seu sucessor, Eda Justino. Digo com muita tranquilidade e segurança que em nenhum outro momento da história um prefeito vai entregar uma prefeitura tão bem quanto a gente vai entregar agora, no aspecto financeiro, no aspecto de obras encaminhadas e no aspecto que hoje o município está adimplente. Era um sonho nós termos o município adimplente. A exemplo de quando eu assumi, as coisas são esquecidas muito rápido. A sociedade de Caetanos não sabe, mas nós tivemos que parcelar só de dívida da Embasa, que pagamos até hoje, mais de 350 mil reais que a Câmara teve que aprovar para que nós parcelássemos. Esse era um dos empecilhos para o município receber recursos. INSS, PASEP, FGTS, era uma dívida astronômica que nós conseguimos parcelar para que nós conseguíssemos conveniar no aspecto financeiro. Hoje, com a lei de responsabilidade fiscal, e foi aprovada também uma lei previdenciária que não pode deixar mais sem pagar os impostos, que é um grande feito desse país conseguir fazer isso. Mas a gente sabe que a maioria absoluta dos municípios não anda com essa responsabilidade fiscal. Até nesse momento, após a eleição, nos últimos meses de governo, eu ainda estou conveniando com o município com obras importantíssimas. Então hoje eu entrego o município com a minha parte fiscal, com a parte fiscal que eu tive esse cuidado da questão dos impostos e de convênios em dias. Elas devem pegar, em média, de 6 a 8 milhões de reais de obras. A exemplo de uma barragem do Curral do Meio que está encaminhada, que o recurso está em conta. A exemplo de uma passagem molhada no Riachão de Antônio José. A exemplo de calçamentos que deve ter aí uns 2 ou 3 milhões. Tem também em outras áreas de saúde que tem aí por entrar.
deve ser a faixa aí de uns 2 ou 3 milhões, sem contar que nenhum outro prefeito teve o cuidado de correr atrás de um recurso tão importante para Caetanos, que era o recurso dos precatórios do Fundeb. Cogitou-se isso aí da oposição, fez barulho logo quando eu assumi, mas só barulho mesmo, que quando fui a ver a fundo, quem tinha que entrar era o prefeito, que é a representatividade legal, e assim eu fiz, e consegui judicializar esse recurso, que hoje, a última decisão que tive, é que vai passar de 40 milhões de reais que o município vai receber, que ninguém nunca teve essa preocupação, porque sabe que esse dinheiro era um dinheiro demorado e que não poderia sair no mandato deles. O dinheiro não é meu, é de Caetanos. E quando ele sair, será bem-vindo. É para servir a população de Caetanos. E eu tive esse cuidado. Só para você ter ideia de como as coisas eram difíceis em Caetanos. Antes, o cartório eleitoral era aqui em Poções. Depois, como estava muito cheio, levaram para Ituaçu. E nós ficamos ali em uma situação, tanto a classe política para tirar o título do cidadão, como o cidadão, era uma coisa terrível. Eu tive o cuidado, no meu mandato, e no TRE em Salvador, ter audiência com o presidente do TRE, e isso aí eu agradeço muito a Fabrício, que foi ele que marcou, Ivandilson, advogado do PCdoB, e tivemos o cuidado de colocar o cartório eleitoral em Caetanos. Aumentou o número de eleitores em Caetanos significativamente, porque houve uma facilidade em as pessoas tirarem o título. Coisa que qualquer um outro prefeito, em qualquer um outro momento, poderia ter feito. Mas parecia uma coisa impossível, enquanto que só se dependia de boa vontade, disponibilidade e vontade de fazer. Então, quando a gente hoje entrega uma prefeitura, um município, com uma estrutura totalmente diferente, porque de fato a gente viu exemplos de outros municípios, saí das 4 linhas do município, tive um aprendizado enorme com prefeitos em volta do município e fora ali na UPB, para que eu pudesse mudar de fato a realidade que encontrei e deixar Caetanos em uma outra realidade, que a população é testemunha disso, do meu esforço, da minha vontade em mudar o que encontrei e como isso foi importante. Na saúde, hoje a gente deixa uma sala de raio-x, sem encontrar 2 ambulâncias Hilux, outros aparelhos que tem lá, médico 24 horas, nós fizemos a diferença. Esse grupo nosso tem mostrado um trabalho, o qual nunca antes na história se fez. E EDAS tem o compromisso e fará um trabalho, porque ele já encontra um município totalmente diferente de que outros prefeitos encontrei. Eu encontrei o quê? A população de Caetano sabe. E outros que chegaram, o que entregava a prefeitura para outro era sucateada. E no mandato da gente foi totalmente diferente, tanto na estruturação como na responsabilidade fiscal. Então, EDAS terá esse privilégio de pegar uma prefeitura andando e dar continuidade a um trabalho que já está meio caminho andado. Maravilha, maravilha. Olha, esse é o podcast Sudoeste no ar. A gente vai para o intervalo comercial e já a gente volta. Bahia, Sergipe, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Rondônia. Atuando em 7 estados, vários municípios e 2 capitais, a FG Soluções Ambientais vem promovendo um novo momento na coleta de resíduos sólidos no Brasil. A empresa conta com uma mega estrutura, oferecendo modernidade e agilidade na coleta de resíduos no Brasil. A frota da empresa é totalmente atualizada, composta por caminhões compactadores de 15 metros cúbicos, picapes, veículos de pequeno porte para suporte e maquinários pesados. Além disso, a empresa possui garagem e instalações modernas, monitoramento por câmera e GPS. Nas capitais Porto Alegre e Florianópolis, a FG Soluções Ambientais se tornou referência no segmento de limpeza urbana. Mas o maior patrimônio da empresa é, sem dúvida, a sua equipe, composta por milhares de colaboradores, o que impacta na geração de emprego e renda em cada cidade onde a FG se faz presente. FG Soluções Ambientais. Cuidamos da sua cidade. Cuidamos do Brasil.
Projeto Arruma a Casa Toda Center Móveis. Liquidificador 10 de 9,90. Ferro a vapor 79,90 à vista. Negociamos com os fornecedores para garantir grandes descontos, porque você merece. Cama box de casal 10 de 39,90. Mesa com 4 cadeiras 10 de 59,90. Projeto Arruma a Casa Toda Center Móveis. Ok, pessoal, estamos de volta com o Sudoeste no ar, hoje com Paulo de Reis, prefeito de Caetanos, que acaba de fazer seu sucessor, Edas Justino, e tem aí a missão de estar junto aí com Edas nos próximos 4 anos. E aí, Paulo, você vai estar junto com Edas nesse governo? Com certeza estarei com Edas. Acredito que Caetanos precisa de mim. Sou eternamente grato pela oportunidade que tive de gerir o município por 2 mandatos, de conseguir fazer um sucessor. E vejo a necessidade de estar nesse primeiro momento com Edas, como já fizemos após a eleição, 8 dias após, estávamos em Salvador, já atrás de recursos para o município, discutindo sobre as futuras emendas que virá para o município, o quanto isso será importante para o mandato de Edas, para o bem de Caetanos, e vejo em Edas toda uma capacitação no quesito caráter, conhecimento, liderança, o qual ele, com o apoio meu, dos vereadores eleitos e dos secretários, que aí ele fará as mudanças necessárias que ele assim achar, porque temos muita gente competente e capaz de exercer, fazer um trabalho que Caetano espera de nós. Eu sei que tivemos grandes feitos, mas há muito também o que se melhorar. Aquilo que não deu certo, ou aquilo que precisa se mudar, assim faremos. Ninguém conseguirá resolver todos os problemas de um município. Agora as pessoas veem no gestor a força de vontade que ele tem em fazer as coisas. E isso eu procurei da melhor forma possível. O povo de Caetano sabe que a gente não conseguiu fazer tudo o que Caetanos precisa, mas eles viram o quanto Caetanos mudou no mandato da gente, na questão de infraestrutura, na questão de atendimento à saúde, na questão social e na questão do trato do prefeito para com a sociedade. E vi em Edas, muito cedo, essa fidelidade ao grupo, essa condição de fazer esse trabalho. É um homem que gosta de ouvir, é um homem que toma decisões em conjunto, é um homem que respeita o grupo em que ele está. Não é aquele que ficou ao longo do tempo ameaçando que sairia, que seria isso, aquilo outro, que é muito natural, por qualquer briga ou problema a pessoa já ameaçar. Não é o caso dele. Não é calunduzeiro. Não é calunduzeiro, nunca foi. Eu estou falando aqui, a população sabe disso. Então, vejo em Edas toda essa qualificação e rogo a Deus, de coração, que ele consiga fazer mais do que eu, não só por mim, porque Caetanos precisa. O mandato de Edas tem que dar certo. E eu farei de tudo para que isso aconteça. Você acredita que Edas vai fazer mais do que você? Tem tudo, porque ao tempo que eu, no primeiro momento, ainda fui atrás de recursos, Edas hoje já deve pegar aí, em andamento, mais de 6 milhões de reais, de 6 a 8 milhões, sem contar dinheiros futuros que está vindo por aí, de Fundeb, que a gente espera que isso assim venha, que mudará a realidade da infraestrutura da educação do município, a questão de escolas, a questão de creche, a questão de quadras poliesportivas, que é um sonho nos distritos, quadras poliesportivas cobertas dos distritos e algumas regiões da zona rural. Isso dará toda uma diferença para o mandato de Edas e uma situação muito boa para a população. Falando sobre obras e falando também sobre essa questão de estrutural de Caetanos, a pavimentação asfáltica vai dar uma nova cara à cidade. De Vitória da Conquista a Caetanos. Essa obra é uma realidade, Paulo? É uma realidade por vários fatores. Primeiro, porque eu tenho a palavra do nosso governador. Segundo, que ele autorizou a licitação. Atrasou, porque quem entende de licitação sabe, no momento da licitação, as empresas ficaram na reta final para concorrer, as duas últimas, uma recorreu, alegando a questão de preço, que a outra abaixou o preço no valor de 29%, a outra disse que ela não tinha condições de fazer e ficou nesse impasse até
que chegou ao consenso de que ficou provado que ela poderia fazer. Ela que sabe a responsabilidade que ela está entrando. Uma vez que foi autorizada a licitação está em andamento, eu acredito que para o mês, ou seja, novembro, até o final do ano, eu acredito que essa obra começará, porque eu tenho a palavra do governador, não para Paulo de Reis, mas para a sociedade de caetanos, que no momento que tudo ocorresse tranquilamente, dentro dos parâmetros da lei, isso aconteceria. Isso foi fruto dos nossos deputados, do grupo político da gente, que em nenhum outro momento um prefeito bateu tanto na necessidade, na importância de que nós precisávamos do asfalto. Ultimamente, nem os ônibus quer mais rodar de Vitória da Conquista para Caetano, por qualquer chuvinha está parando. O prejuízo que a gente tem de veículos é enorme. Eu adquiri durante esse período aí no meu mandato, acredito que quase 40 veículos. Ambulâncias foram mais de 8. Todas elas, só as duas últimas que chegaram, são as ambulâncias Hilux, que estão aguentando. Mas mesmo assim não aguentará por muito tempo. Então, após o asfalto de Caetanos, o desenvolvimento da nossa cidade dará um salto de qualidade muito grande. Só em pessoas puderem ir e vir no mesmo dia para estudar em Conquista, é algo que é um sonho para aquela juventude. Sem contar a questão de saúde, que é fundamental. Quantas pessoas ficaram por estrada atoladas, com o carro quebrado por causa da condição da estrada. Era algo que passou-se por muito tempo, não se dava essa seriedade que se deu, não se pedia tanto, não se insistia tanto nisso, o quanto nós insistimos. Está em entrevista do governador, ele fala o quanto a gente insistiu e bateu nisso, e o quanto os nossos deputados foram importantes nisso. E não posso aqui deixar de ressaltar de maneira nenhuma o trabalho de Sérgio Brito, quanto secretário de Infraestrutura do Estado, o quanto ele colaborou para que isso acontecesse. Então, a gente entregará a Caetanos com mais esse benefício iniciado, que o povo tanto esperou e que através do meu mandato e do grupo político da gente, começará a se realizar e mostrar um novo tempo, uma nova história para o nosso município. Maravilha, maravilha. Vale ressaltar que a pavimentação é a maior obra da história de Caetanos, não é isso, Paulo? Sim, é a maior obra e, se não me engano, eu ouvi da boca do secretário Sérgio Brito que também é a mais cara que o governador fará neste ano. Iniciará nesse ano, é a mais cara, não tem nenhuma obra desse custo que está tendo para Caetano no estado, mais cara do que a do município de Caetanos. Então, quando você pega o valor que está sendo investido em Caetanos com uma populaçãozinha desse tamanho, é o que o governador fala, não é só o retorno político, é a questão social, é a questão de você ser humano. E isso aí eu sou muito grato ao nosso governador por ter tido esse olhar diferente que outros governadores não teve em outros tempos e que Jerônimo teve e está tendo e que mudará a nossa realidade através do mandato dele. Maravilha, maravilha. Fechamos aqui o segundo bloco do Sudoeste no Ar. Já já a gente volta com mais entrevista aqui com Paulo de Reis, prefeito de Caetanos. Projeto Arruma a Casa Toda Center Móveis. Liquidificador 10 de 9,90. Ferro a vapor 79,90 à vista. Negociamos com os fornecedores para garantir grandes descontos, porque você merece. Cama box de casal 10 de 39,90. Mesa com 4 cadeiras 10 de 59,90. Projeto Arruma a Casa Toda Center Móveis. Bahia, Sergipe, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Rondônia. Atuando em 7 estados, vários municípios e 2 capitais, a FG Soluções Ambientais vem promovendo um novo momento na coleta de resíduos sólidos no Brasil. A empresa conta com uma mega estrutura, oferecendo modernidade e agilidade na coleta de resíduos no Brasil. A frota da empresa é totalmente atualizada, composta por caminhões compactadores de 15 metros cúbicos, picapes, veículos de pequeno porte para suporte e maquinários pesados.
Além disso, a empresa possui garagem e instalações modernas, monitoramento por câmera e GPS. Nas capitais Porto Alegre e Florianópolis, a FG Soluções Ambientais se tornou referência no segmento de limpeza urbana. Mas o maior patrimônio da empresa é, sem dúvida, a sua equipe, composta por milhares de colaboradores, o que impacta na geração de emprego e renda em cada cidade onde a FG se faz presente. FG Soluções Ambientais. Cuidamos da sua cidade. Cuidamos do Brasil. Ok, pessoal, terceiro e último bloco do Sudoeste no ar. Esse episódio maravilhoso com o prefeito de Caetanos, Paulo de Reis. E aí, Paulo, tá ficando o gostinho de quero mais nesse fim de mandato? Eu sou muito grato a Deus e à população de Caetanos por ter me dado a oportunidade de gerir o nosso município, de ter sido prefeito por 2 mandatos. É claro que a gente olha para trás e vê que a gente deixa todo um legado de obra, de construção política, enfim, de conhecimento fora do município, a nível de estado, e passa a ter dos outros um olhar diferenciado no aspecto de quando dá certo, e deu certo o meu projeto político. Só para você ter ideia, até então em Caetanos, nenhum prefeito conseguiu a aprovação das suas contas pelo tribunal. Se você olhar o histórico de 96 para cá, você vai ver o vexame que era. E a gente consegue, nos 8 anos, já ter 6 contas aprovadas, ainda tem 2 por ser julgada. A 7ª, eu não tenho dúvida que será aprovada. A 8ª também se encaminha também para esse desfecho. Isso faz toda uma diferença. Eu, quanto gestor, nesse momento, vou contribuir ainda como cidadão e participando da administração juntamente com EDAS para que a gente construa o Caetano que a gente tenta almeja no aspecto de desenvolvimento e de unidade. E estou à disposição, né, do município e quem sabe, Deus sabe do futuro. Gosto de dizer sempre que o futuro pertence a Deus. Faço política com paixão. Um dia a Alice Portugal me disse algo que eu levo para a vida. Um dia ela foi cedo no hotel que eu estava e cheguei lá, encontrei, nós estávamos ali no bate-papo e ela falou: Paulo, eu gosto de você porque você é um prefeito alegre. E eu ri para ela e disse, eu falei: prefeito alegre como, Alice? Ela falou: a maioria dos prefeitos que eu encontro é só para reclamar. Eu falei: Alice, já fiz muita coisa. E uma das coisas que eu hoje achei mais tranquilo em se fazer foi política. E administrar um município não é simples, mas não vejo maior dificuldade, desde que quando a gente construa relações sólidas e procure agir com responsabilidade com as pessoas, que isso é recíproco. Quando você é leal, a lealdade virá também. E aí naquele bate-papo engraçado ali que eu tive com a Alice, ela me falando de que eu era um prefeito alegre, eu tinha satisfação em fazer política e que nunca me encontrava queixoso, ou rancoroso, ou com raiva. E aí nós rimos ali naquele momento e falei: Alice, eu faço o que eu gosto. Não significa que eu farei isso a vida toda. No dia que não estiver na política, é claro que eu tenho saúde e coragem para fazer qualquer um outro serviço, como assim já o fiz. Mas fecho os meus 8 anos com tranquilidade de que me esforcei ao máximo e que o futuro a Deus pertence. Há algumas conversas, algumas cogitações, mas sou muito tranquilo em tomar decisão e não costumo me aventurar à toa. Quando vou para algo é porque eu tenho convicção de que é possível dar certo, que eu tenho condições de fazer, tanto no aspecto de dar conta de recado, como encontrar um ambiente que eu possa ser aceito. Então estou aí à disposição de Caetanos e quem sabe de outros lugares. Paulo, cogita-se nos bastidores de que você já deixou a deixa aí. Já deixou aí, né? Mas cogita-se nos bastidores da política de Anagé que você tem planos para aquele município. Fala pra gente. A questão de Anagé é o seguinte:
Caetanos tem uma divisa muito grande com a Anagé, que pega ali de Cocos até o Alegre, e esse pessoal é muito atendido por caetanos e vem o trabalho que a gente faz em Caetanos. E dentro desse atendimento que se faz, é claro que as pessoas falam: ah, Paulo, você poderia vir para a Anagé ser candidato? E a gente brinca que pode ir, enfim. Mas falando sério mesmo, qual é a realidade? Eu costumo dizer sempre que quem faz política são os políticos. Se a gente conseguir construir um ambiente político em Anagé, por que não? Por que não? Tenho muito respeito à classe política de Anagé, não estou aqui a criticá-los, mas hoje, diante do trabalho que eu fiz em Caetanos e o quanto a gente é destaque na região sudoeste, se eu conseguir construir um ambiente político em Anagé, o que é construir um ambiente político? Ter apoio de um grupo de políticos e de cidadãos e cidadãs que Sim. acreditem no trabalho da gente, que a gente consiga fazer em Anagé o que a gente fez em Caetanos. Eu estou à disposição, sou muito tranquilo quanto isso aí, o meu lugar é Caetanos, darei toda a minha contribuição quanto cidadão e por gratidão a Caetanos, mas se eu conseguir, durante esse período dos 4 anos que não estarei prefeito em Caetanos, espaço em Anagé, não tenha dúvida, e que eu entro na briga e entro com vontade e para ganhar, porque tenho conhecimento lá fora, posso levar investimento para Anagé, mesmo sem ser prefeito, na questão de associações. Quero, se possível, dialogar o mais rápido possível com a liderança de lá, para que a gente consiga construir um grupo sólido, para a gente ir para uma briga saudável, ideológica, respeitosa, porque quem me conhece sabe, gosto disso, faço política com prazer. E Anagé é um lugar que a gente sabe que tem essa carência de um trabalho social, de um trabalho de desenvolvimento. É um município que tem hoje uma receita que melhorou muito após o IBGE fazer as suas adequações, e mais que justo pelo tamanho do território, mas em contrapartida há um município que está de uma carência enorme de obras estruturantes, desde pontes, passagem molhada, barragem, calçamento dos distritos. Está fácil de se comparar Capinado com Alegre. Está fácil. O povo do Capinado sabe qual é o atendimento do Alegre, qual é o atendimento do Capinado. E por aí se vai. Então, se hoje Lindo Horizonte está sendo calçado, tem a minha mão. Tem, porque o governador é testemunha de quanto a gente pediu que o asfalto também passasse por Lindo Horizonte, o quanto isso é importante para aquela região, e que a gente não vê o esforço da classe política de lá para que isso aconteça. Então, eu estou aqui muito tranquilo, meu lugar é Caetanos, luto por Caetanos, mas se tiver da gente ir brigar por um espaço em Anagé com o apoio da sociedade, da maioria da sociedade e dos políticos, não tenha dúvida que eu estou à disposição e que irei para a briga com muita tranquilidade do trabalho que fiz, com a experiência que tenho e com a condição de investimento que a gente tem na área social, através dos deputados da gente, que a gente de fato pode mudar aquela realidade daquele município que é tão sofrida, mas tão sofrida. Se fazer um comparativo de Anagé com Caetanos, dos meus 8 anos e os últimos 8 anos de Anagé, vocês verão que tem uma diferença enorme. A rede social está aí. Trabalhar no meu mandato não é mais novidade. Embora quem esteja no fim, as obras tornou-se uma coisa incomum. Comum em Caetanos se trabalhar. Enquanto que a gente vê um município com um grande potencial, com a grande necessidade de ter esse investimento, de ter esse interesse da classe política. E a gente vê essa deficiência, mas estou muito tranquilo quanto a isso. Agora digo, estou à disposição para ir para esse embate, para a gente discutir a respeito disso, se há espaço. Havendo espaço, é claro que sim, eu não vou lá concorrer uma eleição por concorrer. Eu tenho que ter condições de ganhar uma eleição. Para isso, eu preciso ter apoio da sociedade e da classe política, uma parte significativa para que a gente consiga êxito. Eu não tenho dúvida que
Isso vai se amadurecer e com o passar do tempo, se for da vontade de Deus e do povo, acontecerá. Vale ressaltar que você já rompeu aí a fronteira e já tem trabalhado pelo município de Anagé. Sim, posso dizer aqui, já que você está falando, você também espreme a gente de um jeito. Eu tenho para o município de Anagé, através dos deputados da gente, 2 tratores, em que a gente vai colocar na 2 associações de lá, nessas da divisa, que me pediram, perguntaram se era possível. Não estou tirando de Caetanos, até porque é para a eleição de deputados, dos deputados, e a gente também já fez pedido dos tratores que temos encaminhado mais 3 tratores para Caetanos, está garantido vir, e perguntando, falando da possibilidade de Anagé. É claro que os deputados brilharam os olhos, ficaram todos interessados em investir no município através da gente, porque quer fortalecer, é claro, a liderança deles. E a gente, posso dizer aqui com muita segurança que até o final de 2025 estarei colocando 2 tratores no município de Anagé e brigando pelo espaço dos deputados da gente. A depender de um resultado dos deputados da gente nas urnas, aí a gente vai pensar na possibilidade de algo maior, mas com muita tranquilidade, porque eu digo sempre, onde eu tenho que me concentrar e fazer dar certo, nesse primeiro momento, é Caetanos. Anagé, se a gente tiver espaço da classe, da sociedade e da classe política, que é uma guerra, eu sei que não é fácil se aceitar um político de outro município, mas não é qualquer político. Eu não me julgo maior e nem melhor que ninguém, mas os meus resultados por si só dizem o trabalho que fiz, a aprovação das minhas contas e o quanto a gente mudou o município de Caetanos, e que a gente pode ir para um município daquele com a experiência que tem, com a condição de conhecimento. Porque qual é a realidade? Um dia me fizeram a seguinte pergunta: o porquê que eu queria ser prefeito de Caetanos? E eu disse a quem me perguntou, que inclusive no final das contas veio somar comigo, que eu queria pegar as melhores cabeças que tinha em Caetanos, colocar em torno de uma mesa e construir um projeto sólido para que nós fizéssemos um trabalho que fizesse a diferença. E Deus me deu esse privilégio. Em Anagé, se eu tiver a oportunidade, não será diferente. Quero administrar com pessoas de lá, quero administrar com o melhor que tiver de Anagé. Não tenha dúvida disso, que a Anagé tem inúmeras pessoas capazes e interessadas pelo bem. Às vezes falta um líder que os guia, e isso aí Deus me deu esse privilégio de ser líder do meu grupo, os conduzir e construir um trabalho em Caetanos que jamais se viu antes na história. Se assim for da vontade de Deus e o povo querer, em Anagé também não será diferente. Vamos romper as fronteiras. Com certeza. Esse é Paulo de Reis aqui no Sudoeste no Ar, no nosso podcast. Paulo, agradeço demais sua participação aqui, mais uma vez. O último programa foi sucesso total e tenho certeza que esse também será. Aproveito e abro espaço para suas considerações finais. Adeus, só tenho a lhe agradecer essa parceria que tem havido entre a gente, o espaço que você tem dado aqui no R7, que tem divulgado o trabalho da gente, tem me dado a oportunidade de falar não só a Caetanos, mas a toda a Bahia, a todo o Brasil. E depois dessa entrevista eu sei que a coisa vai tomar outros rumos no aspecto de especulação, mas posso dizer com muita segurança, com muita tranquilidade que eu costumo sempre filtrar informação. É claro que a gente não fala uma coisa dessa, de uma possibilidade de ir para Anagé, só de falar no aspecto de vaidade. É no sentido de que está havendo, de fato, uma cobrança pela sociedade de Anagé, principalmente do pessoal da divisa, e que a gente tem um profundo respeito à classe política de Anagé. Jamais eu estou aqui desmerecendo as pessoas de lá e dizendo que eles não são capazes. Agora, diante de um trabalho que a gente pode fazer, então a gente pode estar colocando o nome à disposição e ir para uma disputa também. Voltando aqui para as minhas considerações finais. Além de ser grato a você, a esse espaço que tem me dado, eu não poderia aqui deixar jamais de agradecer a todo um grupo político que me acompanhou em Caetanos, de vereadores, secretários, funcionários, e a paciência e o respeito que a sociedade de Caetanos teve para comigo. Sempre procurei dialogar da melhor forma possível e sempre procurei trazer soluções reais, sem vender ilusões
de algo que não poderia ser construído. Sempre tive o cuidado de colocar em planos de governo algo que nós poderíamos fazer e tive esse cuidado. E hoje, após chegar aqui, está faltando pouco mais de 60 dias para o fim do meu mandato, entregarei à prefeitura, a chave da prefeitura ao novo gestor, e talvez muitos não acreditam, se tivesse acontecido diferente, era eu que iria entregar. Quem me conhece sabe da minha capacidade de enfrentar qualquer situação com muita hombridade, e não seria diferente. Pelo trabalho que fiz, não teria vergonha de entregar a chave a quem quer que fosse. Mas Deus quis assim a população de Caetanos que eu entregasse aquele que eu consegui eleger junto com a sociedade de Caetanos, que a ele eu só pude dar o meu voto. Foi a sociedade que o elegeu, baseado no... Fui também o seu maior cabo eleitoral, no sentido de estar prefeito. Então as pessoas quiseram a continuidade desse governo. E hoje não, dia 1º de janeiro de 2025, entregarei a chave a Eda Justino com muita tranquilidade, com muita paz no coração e saber que está nas mãos de um homem que tem muita vontade. O homem só fala na questão do trabalho, na questão do que tem que se fazer. Eu falo, calma, porque a gente tem que dar um passo de cada vez. Então essa vontade de Edas em querer fazer cada vez mais, eu ficarei muito satisfeito em vê-lo daqui 4 ou 8 anos, sabendo que Edas fez mais que eu. Independente de Paulo de Reis, ser candidato ou não em qualquer lugar, trabalho pela reeleição de Edas, porque acredito na sua capacidade. Então lutarei para que o mandato de Edas dê certo. Lhe agradeço aqui a oportunidade, a todos os seus colaboradores aqui, a toda a sociedade de Caetanos, e digo, Paulo de Reis gosta de fazer política e faz com prazer. Se for da vontade de Deus eu ir para outro município, irei com todo prazer, mas nunca vou tirar Caetano do coração. Maravilha! Paulo de Reis, maior líder político da história de Caetanos, um dos maiores líderes políticos do Sudoeste baiano, mais uma vez aqui no Sudoeste no Ar. Muito obrigado a todos vocês, até a próxima. Bahia, Sergipe, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Rondônia. Atuando em 7 estados, vários municípios e 2 capitais, a FG Soluções Ambientais vem promovendo um novo momento na coleta de resíduos sólidos no Brasil. A empresa conta com uma mega estrutura, oferecendo modernidade e agilidade na coleta de resíduos no Brasil. A frota da empresa é totalmente atualizada, composta por caminhões compactadores de 15 metros cúbicos, picapes, veículos de pequeno porte para suporte e maquinários pesados. Além disso, a empresa possui garagem e instalações modernas, monitoramento por câmera e GPS. Nas capitais Porto Alegre e Florianópolis, a FG Soluções Ambientais se tornou referência no segmento de limpeza urbana. Mas o maior patrimônio da empresa é, sem dúvida, a sua equipe, composta por milhares de colaboradores, o que impacta na geração de emprego e renda em cada cidade onde a FG se faz presente. FG Soluções Ambientais. Cuidamos da sua cidade. Cuidamos do Brasil. Projeto Arruma a Casa Toda Center Móveis. Liquidificador 10 de 9,90. Ferro a vapor 79,90 à vista. Negociamos com os fornecedores para garantir grandes descontos, porque você merece. Cama box de casal 10 de 39,90. Mesa com 4 cadeiras 10 de 59,90. Projeto Arruma a Casa Toda Center Móveis.